Olá pessoal, bom, dessa vez vamos estar respondendo aí, discutindo um pouco a questão 144 do Caderno Rosa aí do Enem do ano passado, de 2022. Então, como eu disse para você, a gente vai estar revezando sempre as questões, os cadernos e os conteúdos para a gente estar sempre vendo conteúdos diferentes e revendo sempre que esse mesmo conteúdo aparecer em outras situações. Então, nós não vamos separar por conteúdo por conta da gente estar sempre conversando a respeito disso. Mais uma vez, eu digo para vocês, né, para a gente tomar bastante cuidado com a ideia da interpretação, verificar, ler com bastante atenção o exercício. Eu sei que o tempo ele não é tão vasto assim na hora da resolução, mas dá para a gente ler com calma, dá para a gente fazer as questões de matemática de forma adequada. Então, olha lá. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1:50. Então ele fala que tem uma escala, vamos marcar isso daqui para a gente entender isso, de 1:50. Antes da gente continuar lendo, vamos entender o que é escala. Quando a gente fala em escala, escala nada mais é do que a representação que a gente tem de algo que está sendo feito no desenho para o tamanho real. Então é uma representação. Então a planta de uma casa é feita em escala, o mapa, quando a gente pega o mapa num livro ou vê o mapa na parede lá, a gente tem isso na forma de escala, o que significa que existe um tamanho real, existe uma representação real e existe o desenho daquilo lá. O desenho é feito numa escala. Toda escala, ela parte do seguinte princípio: aqui ele colocou 1:50, mas a escala sempre é da seguinte forma: é a ideia do desenho em relação ao tamanho real. Toda escala ela trabalha dessa forma, o desenho em relação ao tamanho real. Quando ele falou que essa escala é de 1:50, o que que isso representa? Agora, a ideia de uma unidade de medida pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser o que for. No caso de um desenho, uma planta, a ideia é sempre trabalhar em centímetros. Então, no caso do nosso exercício, eu estou falando que 1 centímetro que eu tenho no desenho representa 50 centímetros no tamanho real. Ou seja, se eu fizer lá na planta um pedacinho de 1 centímetro, significa que tem 50 centímetros no tamanho real, ou seja, meio metro. É como se eu fosse desenhar uma mesa que tem 50 centímetros, no desenho ela vai ter que ter 1 centímetro. Então a ideia da escala é essa representação que a gente tem do desenho em relação ao tamanho real. E aqui é sempre a mesma unidade de medida. Então, quando ele fala de 1:50, 1 centímetro no desenho representa 50 centímetros no tamanho real daquilo que a gente está trabalhando, tá? Essa é a ideia de escala. Escala aparece bastante. Depois eu vou disponibilizar para vocês algo que fala um pouco mais aí, mais alguns exemplos a respeito disso, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura por 1,6 de largura. Então, se a gente for pensar no desenho, vamos fazer essa representação aqui. Ele tem um espaço lá na planta onde ele vai colocar o refrigerador. Ele falou que a altura, que é essa parte aqui, mede 3,8 centímetros, porque ele está falando do desenho, por 1,6 de largura, centímetros também. Tá lá. Isso é o desenho que ele falou. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitem uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes. Então, se a gente for fazer o desenho aqui da geladeira, nós vamos ter que deixar 10 centímetros desse lado, vão ter que deixar 10 centímetros lá em cima e vão ter que deixar 10 centímetros aqui. Então, essa parte aqui que eu coloquei em azul, ó, isso daqui é o que está representando o quê? A nossa geladeira. Sempre com espaço de 10 centímetros. Então, nas laterais eu vou ter dois 10 centímetros e em cima eu vou ter um só, porque no chão ele não falou nada. Ele fala isso em relação à parte superior e às laterais. Daí vamos continuar. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, olha só. Ele quer que a gente passe isso para metro, respectivamente igual a quanto? Então a gente tem o desenho. Primeira coisa que nós devemos fazer, transformar isso daqui no tamanho real. Ou seja, passar do desenho para o tamanho real.
Ele não falou que 1 centímetro representa 50 centímetros? Então, para determinar a altura, o que a gente faz? É só pegar o 3,8 e multiplicar por 50. Por que eu vou pegar 3,8 e multiplicar por 50? 3,8 não é centímetro? Cada um desses centímetros que está aqui no desenho não representa 50 centímetros no tamanho real? Então, se eu multiplicar isso daqui, a gente chega em 190 o quê? 190 centímetros. Mas ele quer em centímetros? Não, ele quer em metro. Quantos centímetros tem no metro? Não tem 100? Então é só dividir aqui por 100, ou seja, tirar duas casas decimais. Então 190 centímetros é a mesma coisa que 1,90 metros. Ou seja, no tamanho real, isso daqui vai ter 1,90 metros. Se isso vai ter que ter 1,90 metros, o refrigerador ele não é 10 centímetros menor? Então menos 10 centímetros. Ou seja, o refrigerador vai ter que ter quanto de altura? 1,80 m. Tá lá, 1,80 metros. Já dá para a gente responder a nossa questão? Deixa eu ver. Não, porque aqui ainda eu tenho duas possibilidades. Mas percebam que a C, a D e a E já está eliminada. Porque eu sei que a minha geladeira vai ter que ter no máximo 1,80 m. Vamos então para a largura. O que acontece aqui com a largura? Eu vou ter 1,6 no desenho vezes 50 centímetros, porque essa é a escala. Multiplicando isso, quanto eu vou ter? Eu vou ter 80 centímetros. Se eu for transformar isso em metro, divide por 100, 0,80 metros. Ou seja, aqui eu tenho 0,80 metros. Só tomar cuidado, porque agora é a hora que vai confundir. Por isso que eu até fiz o desenho aqui para facilitar. Ele não está tirando 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro. Então, nesse caso aqui, eu tenho que subtrair 20 centímetros, 10 de cada lado. Ou seja, quanto vai ter a minha geladeira? 0,60 metros. Então, no nosso caso, eu posso comprar uma geladeira que vai ter 1,80 por 60 metros, 0,60, né? 60 centímetros. Só que como a resposta está em metro, está aqui a dimensão da minha geladeira. A alternativa correta, a alternativa A. Então, tomem bastante cuidado com isso, por conta de saber que tem que subtrair, essa ideia da transformação da escala. Então, eu tenho tamanho no desenho, multiplica. Ah, mas se eu tivesse o tamanho real, o que eu faço? Daí a gente divide para transformar no desenho. Então, essa é a ideia da escala, ou você vai multiplicar ou você vai dividir. Depende da informação que você tem. Certinho, pessoal? Então, valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.